Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados irmãos. Quero compartilhar hoje um momento pela palavra de Deus. Hoje quero falar sobre a tentação que Jesus passou. Vejam que Satanás, ele sempre oferece atalhos brilhantes para roubar destinos que são eternos. E todos nós conhecemos em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 11, nós conhecemos, na palavra de Deus, esse texto que narra a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11, narra a tentação mais ambiciosa e reveladora que já tenhamos visto. Vemos aí que Satanás leva Jesus a um monte alto e Satanás mostra a Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Vemos também aí que podemos dizer que não é somente uma exibição visual. Na verdade, é uma proposta de poder imediato sem cruz, é uma proposta de reinos sem sofrimento, é uma proposta de reinos sem sofrimento e de glória sem obediência. Isso que Satanás oferece para ele, ou mostra para ele, a mostrar os reinos deste mundo. E sabemos que o preço é claro. O preço é muito claro. Diz assim: se prostrado me adorares. E aqui revela-se a essência de toda tentação. Qual é a essência de toda tentação que um ser humano pode enfrentar? Trocar adoração por benefícios. Trocar a Deus por coisas. Trocar a Deus por benefícios. E sabemos também que a resposta de Jesus é firme e profundamente bíblica. Ele diz assim, ele usa a palavra. Jesus recorre às escrituras sagradas. Ele menciona Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ele diz: vai, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Essa foi a resposta contundente do Senhor Jesus. Vemos aí que Jesus, ele não entrevista Satanás, ele não dialoga com Satanás, ele não negocia com Satanás, absolutamente nada. Ele apenas apela às escrituras sagradas, porque a tentação não se vence com emoções. A tentação se vence com a verdade revelada. A tentação se vence com a palavra revelada. É assim que nós vencemos todo tipo de tentação. E vamos dizer assim, em termos teológicos ou exegéticos, vemos ali no texto que adorar, essas duas palavras, adorar e servir, elas aparecem juntas. Essas duas palavras, adorar e servir, aparecem juntas. Quer dizer que aquilo que você obedece, isso você adora. Aquilo que você serve, aquilo que você obedece, serve, segue, isso você adora. Aceitar a oferta de Satanás abria significado para Jesus rejeitar totalmente o caminho do Pai. Ele sabia
para onde ia. Jesus sabia muito bem o propósito do Pai através da vida dele. Satanás, ele oferecia reinos temporais. Deus havia preparado um reino eterno no nome do Senhor Jesus. Satanás, ele oferecia uma glória passageira. Deus otorgaria o nome que está acima de todo nome, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9. O diabo, ele conhecia muito bem o destino de Jesus, porém, ele tentou adiantar esse destino, porém, sem obediência. E assim, conseguindo dessa forma, Satanás iria reduzir a herança eterna em migalhas momentâneas. Isso nos diz também que Satanás faz isso com nós. Ele nos oferece esse tipo de heranças, passageiras, coisas. Mas, na verdade, tudo aquilo que ele promete de bom, que nos seduz, na verdade, ele reduz tudo isso. Nós comemos migalhas dele. Mas, às vezes, até migalhas, porque ele mata as pessoas de fome. Sim? Então, essa passagem da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11, confronta a nós, cristãos de hoje. Porque muitas vezes Satanás não se apresenta com maldade. Satanás, ele não é evidente de uma forma maldosa. Não é a evidência de uma forma, como se diz, de medo. Satanás, ele não se apresenta como algo que dá medo. Ele se apresenta como algo que seduz, que atrai. Aconteceu assim com Eva. A serpente era o animal mais formoso, mais lindo, mais maravilhoso do Éden. Então, Satanás, ele não é aquele monstro, aquela aparência horrível. Não. Ele não é bobo para aparecer desse jeito. Satanás não se apresenta como uma maldade evidente. Senão, ele se apresenta como uma oportunidade atrativa, êxito rápido, reconhecimento e poder. É dessa forma como ele seduz. Então, quando aceitamos o que o diabo oferece em troca de desobedecer a Deus, estamos adorando sem perceber. Sim? Porém, o que Deus promete sempre é maior, ainda que isso exija esperar, ainda que isso exija fidelidade e cruz. Não é fácil, mas precisamos nos submeter em obediência a essa espera, aos propósitos de Deus na nossa vida. Quando Jesus escolhe adorar somente a Deus, Satanás se vai. Ele desaparece. Deixa ele tranquilo. Então, a verdadeira vitória não está em possuir reinos, senão em permanecer fiel ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso sucesso na nossa vida não está em possuir coisas, em obter coisas de qualquer forma que a gente as consiga. O sucesso na nossa vida é continuarmos sendo servos de Deus, do Deus Altíssimo, sempre em obediência a Ele.
Amém? Fique com essa palavra. Bendito nessa palavra. E Deus os abençoe. Um abraço.